Na aula passada, a gente falou um pouco, né, sobre alguns antecedentes do antiédipo, né? Eu acho importante falar desses antecedentes, porque a gente está falando nas últimas aulas sobre justamente o antiédipo, né? Para falar dessa transformação estrutural da psicanálise lacaniana, que é um termo que o Deleuze e o Guattari utilizam bastante, não? A ideia de transformação, né? E já comentei com vocês que é o que o Vieira de Castro faz com a antropologia do Lévi-Strauss, no que ele chama de perspectivismo ameríndio, que é o trabalho dele na antropologia. Então, eu falei um pouco sobre essas transformações que o Deleuze já vinha empreendendo antes do encontro com o Guattari na psicanálise lacaniana. Então, a gente discutiu três textos do Deleuze, né? Em que se pode reconhecer o estruturalismo, diferença e repetição. E a gente discutiu um pouco sobre a ideia do instinto de morte. A gente vai voltar a esse tema hoje do instinto de morte para falar do conceito de corpo sem órgãos. E lógica do sentido. E lógica do sentido, onde o Deleuze fala sobre a questão dos incorporais, né, da linguagem, que a gente também vai voltar um pouco isso para falar, se der tempo hoje, do conceito de agenciamento coletivo de enunciação, que é a forma que Deleuze, Guattari e a psicanálise tentam pensar a linguagem. Né? Então, se a psicanálise lacaniana tem toda uma discussão sobre a linguagem, né, que o Lacan chama de simbólico, a psicanálise também tem. Né? Não se pode prescindir da questão da linguagem, porque a linguagem, né, constitui a nossa vida, né? E eles vão pensar a linguagem de maneira um pouco diferente do conceito de Lacan de simbólico. Eles vão chamar de agenciamento coletivo de enunciação. Me lembro que até eu respondi uma pergunta da Luciana sobre essa questão do corpo sem órgãos, né, que também é uma espécie de superfície de registro. E aí eu comentei que em Lógica do Sentido tem um capítulo que vale a pena vocês darem uma olhada, que é o Esquizofrênico e a Menina, onde Deleuze faz uma relação entre o Lewis Carroll, que seria a menina, a questão da superfície incorporal, e o esquizofrênico, que é o Antonin Artaud, e a profundidade do corpo esquizofrênico. Então, segundo Davi Lapujade, no livro dele, Deleuze e os Movimentos Aberrantes, no antiédipo é como se Artaud vencesse Lewis Carroll. É como se a profundidade do corpo esquizofrênico explodisse a superfície de linguagem dos incorporais do Lewis Carroll, ou de Lacan, ou do estruturalismo. No entanto, em Mil Platões, em 1980, toda essa discussão sobre a linguagem retorna. A gente vai ver um pouco sobre isso. E a gente ficou mais a aula passada falando sobre esse artigo maravilhoso, curto e super denso, complexo do Guattari, que é de 69, que se chama Máquina e Estrutura, que foi o texto que permitiu o encontro de Deleuze e Guattari, e a partir disso surgiu o antiédipo. Né? Bom, e aí na aula passada eu falei muito, né, nesse texto do Guattari, Máquina e Estrutura, de como o Guattari transforma a teoria pulsional de Lacan. O Guattari que estava seguindo o seminário de Lacan há 14 anos, 15 anos, né, como analisante, discípulo de Lacan, psicanalista, já atendendo há muito tempo, né, fundador também da Escola Freudiana de Paris, junto com Lacan e tantos outros. O Guattari, então, transforma essa teoria pulsional, o objeto A, sobretudo, né, o circuito pulsional, e ele começa a pensar em termos de máquina, ou seja, alguma coisa que não é simbólica. A pulsão, ela não é simbólica. E, de fato, a teoria pulsional em Lacan foi aquilo que menos foi discutido pelo próprio Lacan. Né? Lacan fala um pouco sobre a pulsão no texto dele sobre o estágio do espelho. Ele fala um pouco sobre a pulsão no Agressividade em Psicanálise, mas depois ele abandona um pouco o conceito de pulsão e para falar de simbólico, inconsciente, o inconsciente como linguagem, e menos enquanto intensidade, ou seja, toda a questão da pulsão. E as questões das intensidades só vão retornar em 64, quando Lacan pronuncia o seu seminário 11, né, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Meu ato falha é curioso, né? Eu falei 3 conceitos, né? Pois é, porque o Lacan tinha esquecido a pulsão. E só em 74, então, volta a pulsão como um dos conceitos fundamentais da psicanálise. E não é à toa que, a partir daí, né, nos anos subsequentes, o Lacan vai dando cada vez mais importância para o estatuto do real em psicanálise. E é a essa altura, né, que Guattari escreve esse texto Máquina e Estrutura. Bom, então paramos um pouco aí na aula passada, tá? Quem não acompanhou a aula passada, depois veja a gravação.
E aí eu queria começar a aula de hoje falando um pouco, voltando à psicanálise, a Freud, né, para falar um pouco sobre a pulsão em psicanálise, para a gente poder entender alguns conceitos fundamentais da esquizoanálise, que seriam. Então, a aula de hoje é um pouco sobre isso, sobre a síntese do inconsciente na esquizoanálise, que é uma transformação da teoria pulsional. E falar dessas três sínteses, né, que são as máquinas desejantes, o corpo sem órgãos e a subjetivação. Tá? Então, como eu tenho feito nessas aulas, eu não tenho discutido muito os textos, né? Vocês têm percebido isso, né? Mas eu já tinha avisado a vocês isso, né? Que o texto era só um texto base e que, na verdade, eu iria utilizar esse texto base para fazer diálogos com outros textos de Deleuze e Guattari. Mas se vocês tiverem alguma... Então, hoje eu vou comentar alguma coisa dos dois textos do Diálogos, da Claire Parnay e do Deleuze, e o texto do Deleuze e Guattari, Um Sol, Vários Lobos, que é um texto maravilhoso, né, assim, engraçadíssimo, né, eu me divirto muito lendo esse texto do Deleuze e Guattari, Um Sol, Vários Lobos. E como vocês podem ver, é um diálogo com Freud, é um diálogo bem-humorado, crítico, duro com Freud, né, mais bem-humorado, inclusive, do que no Antiédipo, né, porque no Antiédipo a crítica a Freud é muito dura, e esse texto é muito mais bem-humorado, né, do Mil Platôs, né, muito engraçado, sem perder o rigor conceitual. Mas é isso, é um diálogo com Freud, é um diálogo com a psicanálise. Né? Então, crítico que seja, é uma transformação da psicanálise, né? Daí o nome esquizoanálise. Então, sobre a aula passada, ou sobre alguma coisa desses dois textos, vocês gostariam de começar com... Gostaria de começar hoje com algumas perguntas, algumas questões, que se for o caso, eu vou desenvolver na própria aula de hoje que eu preparei. Eu vou logo avisar que a aula de hoje tem muita coisa escrita, tá? No quadro, no nosso quadro. Mas é que, de fato, eu demorei bastante para preparar a aula de hoje porque, relendo o texto Diálogos, eu vi que é um texto muito difícil, né? Porque é um texto que é um texto de transição do Deleuze, do Antiédipo para o Mil Platôs. Então, é um texto meio que esboço. Eu tenho muito essa impressão de que o Diálogos parece um esboço, né? Que o Deleuze apresenta várias coisas, assim, de maneira meio desconjuntada, mas que só em Mil Platôs aquilo vai assentar, assim, como algo seguro, firme, né? Mesmo que seja múltiplo e esquizofrênico, claro. Então, a teoria da esquizofrenia não é qualquer coisa, é uma teoria muito rigorosa e que temos que compreender, né? Lacan já dizia, o psicanalista não deve recuar diante da psicose. E o que a gente mais vê são psicanalistas e terapeutas que recuam diante da psicose. Então, não temos que recuar diante da psicose para perceber essa infraestrutura do próprio inconsciente, molecular, pulsional e múltiplo. Então, se vocês tiverem questões sobre os textos ou sobre a aula passada, para a gente começar. Professor, eu acho que lendo o texto eu fiquei com duas coisas, assim, principalmente na cabeça. A primeira coisa é quando eles estão descrevendo a questão dos sonhos, que tem o sonho do Homem dos Lobos, tem o outro sonho também, e existe um fragmento dessa parte que ele fala sobre como ele cita um trecho de uma análise da Ruth, se não me engano, e depois eles começam a desenvolver a questão dos lobos, da matilha, só que também sobre a multiplicidade de correntes pulsionais, né? Que é quando até eles colocam que o Homem dos Lobos se pergunta, e meu cu não é um lobo? Porque a pulsão também, pelo que eu entendi, pelo que eu pude tentar elaborar, significa que a pulsão também, essa multiplicidade de correntes pulsionais vai se distribuindo por todo canto, não é restrito o conjunto representativo que ela apresenta, né? Ela fala que todos os lobos seriam o pai ou o médico, alguma coisa assim, antes de colocar essa questão deles. Então eu fiquei com isso na cabeça e fiquei tentando elaborar também justamente essa questão da multiplicidade de correntes pulsionais que eles colocam. Tanto que depois eles até brincam, assim, próximo ao final do texto, que o Freud ele não conhece, eles falam que o Freud não conhece o que é um agenciamento pulsional ou libidinal, não lembro agora como que eles colocam. E tem a segunda coisa que ficou na minha cabeça também, é quando eles falam sobre a multiplicidade, que é a multiplicidade como uma forma de escapar
do debate entre uno e múltiplo, e também da dialética. E aí depois eles começam a falar, né, sobre que assim pode pensar os tipos de multiplicidade. E aí falam de Bergson e de outras pessoas que dividiram a multiplicidade de algumas formas. E aí eu fiquei com bastante dúvida também, tentando elaborar isso. Uhum. Não sei exatamente, não tenho uma formulada, mas Eu acho que a são maneira esses como... dois temas que ficaram na cabeça. Sim, sim. Acho que a maneira como você colocou a questão, acho que você já trouxe a pista para resolvê-la, né? Meio que a segunda questão responde à primeira, né? Quando você falou sobre a questão das multiplicidades, né, que, como diz o Deleuze, supera a dicotomia entre uno e múltiplo, e você fala sobre isso da pulsão, é disso que se trata. Ou seja, as pulsões, elas são múltiplas. Mesmo quando se fala em uma pulsão, a pulsão, ela é múltipla, né? Quando se fala, por exemplo, Freud, ele tenta pensar, no final, a dualidade da pulsão de vida e de morte. Então, a gente pode falar a pulsão de vida. O mesmo Freud escreve o texto, que a gente vai comentar daqui a pouco, sobre a pulsão e suas vicissitudes. Mas essa apulsão, ela já é múltipla. É aquela ideia da unidade igual a multiplicidade, que o Deleuze e Guattari falam na introdução de Mil Platôs, né, no texto Rizoma, né? N é curioso isso, né? Porque eu penso que é quase um ato falho de Deleuze e Guattari, né? Eles dizem assim: temos que superar essa oposição, né? Temos que escrever a n-1, né? Tirar a unidade transcendente, separada, da multiplicidade, né? Que é um pouco o que o Freud tenta fazer, né? Ele tenta interpretar toda a multiplicidade das pulsões e do desejo a partir do significante despótico separado. O pai, o falo, a castração, é sempre um separado de um campo de multiplicidade. E aí o Deleuze diz, o Guattari, escrever a n-1. O n, a multiplicidade, sem o 1, né? Só a multiplicidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles dizem, um pouco antes dessa fórmula, eles dizem assim, temos que superar essa divisão, essa dialética entre o uno e o múltiplo e pensar que o monismo é igual a pluralismo. Ou seja, monismo, é igual a múltiplo. Né? Monismo igual a pluralismo. Então, a fórmula seria n igual a 1. Essa é a fórmula. Multiplicidade igual a monismo igual a pluralismo. Mas depois eles falam n-1, mas aí tem que se entender isso, né? O n-1 é tirar o significante despótico, subtrair o significante despótico e pensar a multiplicidade. Mas a multiplicidade também é una, é monismo. É o que eles vão chamar de corpo sem órgãos, né? Então, a pulsão é, ao mesmo tempo, as pulsões. E as pulsões, ao mesmo tempo, a pulsão de vida, né? E não a pulsão de morte, né? Que é um tema, por exemplo, que o João Pérez Schiavone discute muito, né? Não há pulsão de morte. Essa ideia da psicanálise, de muitos psicanalistas que não aceitam o conceito de pulsão de morte, mas é, sobretudo, uma ideia de Deleuze e de Guattari, né? Sobretudo de Deleuze, né? Que não aceita o conceito de pulsão de morte. A gente vai ver na aula de hoje o porquê que ele não aceita. Então, você já falou a questão, assim, né? A sua segunda pergunta responde à primeira, né? A multiplicidade é igual à unidade, né? E é uma multiplicidade pulsional, né? Porque tudo o que Deleuze e Guattari estão falando aqui sobre esquizofrenia, corpo sem órgãos, é o que a psicanálise chama de pulsões, são as intensidades. É toda a teoria das intensidades. Mais algum comentário, pessoal, para a gente, então, começar? Para dar uma esquentada aí? Sobre a aula passada, sobre os textos, alguma dúvida específica sobre os textos? Então tá, então eu vou começando, tá? Aí se vocês tiverem questões e tal, a gente vai conversando, só pedirem a palavra ou levantarem a mão, tá? Então, entrando nessa ideia da teoria pulsional psicanálise, né? O Freud diz assim no texto de 1915, né? As pulsões e seus destinos. A pulsão nos aparece como um conceito limite, e aí eu friso aí a palavra conceito limite, né? Que o grifo é do próprio Freud, mas isso é importante para nós, o limite, a gente vai ver o porquê. A pulsão nos aparece como um conceito limite entre o somático e o psíquico, entre o corpo e a mente, como representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que atingem a alma, como uma medida de trabalho imposto à psique por sua ligação com o corpo.
Então, veja, né, nessa definição, né, o Freud ele quer sair da medicina. Então, é isso. A psicanálise se apoia na medicina, mas é como o Freud vai dizer desde o início, né? As pulsões não são os instintos, as pulsões se apoiam nos dados corpóreos, nos instintos corpóreos. Nós somos animais, nós temos instintos também, né, enquanto animais, mas, ao mesmo tempo, nós nos desviamos da natureza e do mundo animal, né, na medida que nós somos animais pulsionais. Então, nós deveríamos ter instintos, mas, na medida que somos humanos, nós temos pulsões. Os instintos têm a ver com hábitos que são pré-determinados pela espécie, pela filogênese, como se diz. As pulsões não, elas são plásticas. Então, a gente pode dizer que elas são aloplásticas, né? Então, elas são de uma plasticidade diferente, ou seja, nova, de outra, né? Alo é outra, né? Então, a forma da pulsão ela é definida pelo seu objeto. Como os objetos da pulsão são múltiplos das pulsões, então a pulsão pode ter a forma que for. Daí a gente já tem uma pista para o que Deleuze e Guattari tanto vão insistir, da união, desse traço de unidade entre o desejo e a história. Porque a pulsão ela é aloplástica, então ela se adapta a qualquer contexto. Então significa que é muito mais a cultura que define a pulsão do que a natureza. Se o instinto é da natureza, a pulsão é da cultura. A pulsão tem a ver com tudo aquilo que a cultura inventa. Então, existem tantas pulsões quanto culturas humanas, formas humanas de viver. No entanto, a pulsão se apoia no corpo. E aí a gente tem, filosoficamente, uma coisa muito interessante para a gente pensar, a partir dessa citação do Freud. Que a pulsão, como o João Percy Schiavon tanto bate nessa tecla, a pulsão em psicanálise é a imanência da psicanálise. Então, a superação de toda forma de transcendência. Então, não existe uma transcendência do corpo, da mente sobre o corpo, ou do corpo sobre a mente. Porque a pulsão é aquilo que liga o corpo e a mente. Então, a pulsão é um conceito limite entre o somático e o psíquico. Ou seja, a pulsão ela é uma imanência. Ela supera essa transcendência, supera essa separação entre corpo e mente. Então, aquilo que a história da filosofia tanto sambou, dançou, se esforçou para superar, que é o corpo e mente, para a psicanálise vem de um dado clínico, vem do dado das pulsões. Que é claro, né, é um dado conceitual também, porque nós sabemos que a psicanálise nasce também, obviamente, dessa separação entre corpo e mente. Como assim, Márcio, uma separação entre corpo e mente? A histeria. Né? Porque o que os médicos buscavam na histeria era uma causa física para os fenômenos histéricos. Não havia. Então, Freud postula: a causa da histeria é uma causa psíquica. O trauma das histéricas não é físico, o trauma das histéricas é psíquico. Então, foi alguma coisa que aconteceu na história dessas mulheres que produziu esse traço traumático que gera o efeito físico de uma paralisia do braço, de uma paralisia da língua, de uma dor física. Então, veja, a histérica sofre no corpo, mas a causa da dor no corpo, do sofrimento, não é físico, é psíquico. Então, veja, a psicanálise nasce dessa separação entre corpo e mente. Existe uma diferença entre corpo e mente, é muito evidente isso. A histeria prova isso. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma ligação entre corpo e mente. Porque se a mente produz problemas no corpo, como é que a mente pode produzir efeitos no corpo? Como é que uma coisa lá atrás pode produzir efeitos hoje? Então, é necessário pensar alguma coisa que ligue o corpo e a mente. O que liga o corpo e a mente são as pulsões. Então, bom, aí nesse texto das pulsões e seus destinos, o Freud, então, ele tenta fazer uma cartografia do que sejam as pulsões. E aí o Freud, então, ele vai falar de 4 características das pulsões. Eu sempre, quando leio esse texto do Freud, eu sempre lembro muito, né, que para a psicanálise, as pulsões, elas são a causa, né? Então, Freud vai dizer, né, que, na citação, né, voltando aqui, que a pulsão, então, é um representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que atinge a alma como uma medida de trabalho imposta à psique por sua ligação com o corpo. Então, a gente vê isso, né? A primeira coisa que a gente percebe
é que a pulsão é um representante psíquico. Então, é como se a pulsão saísse do corpo e atingisse a mente. E talvez produzisse a própria mente. A gente vai ver que sim, Freud vai pensar que é isso. A pulsão, ela produz o próprio psiquismo. Né? Ou, dizendo em outras palavras, né, a causa do inconsciente é a própria pulsão. É a pulsão que produz o inconsciente. Então, a pulsão, ele é um representante psíquico. Então, oriundo do corpo. Então, já vê aí, a fonte é o corpo, nasce do corpo e se dirige à mente. É, ao mesmo tempo, uma medida de trabalho. Então, é por isso que a pulsão é uma exigência de trabalho. Quando a gente sente as pulsões, o incômodo que a pulsão produz, ela nos força a trabalho. Ela nos força a fazer algo com aquilo. Ou seja, ela nos força a transformar o nosso psiquismo, e só se transforma o psiquismo, obviamente, transformando o corpo, transformando o entorno. Então, por isso que o Freud vai dizer que toda a complexidade da civilização humana, toda a complexidade do humano vem das pulsões. Então, como se Freud dissesse, veja, tudo que nós temos, técnicas, tecnologia, toda a complexidade humana e cultural vem das pulsões. Então, a gente já vê no texto de Freud que já existe essa imanência entre pulsões e cultura. Freud já diz isso. E é bem o que Deleuze e Guattari vão radicalizar. Então, toda a complexidade cultural vem das pulsões. E, ao mesmo tempo, como a gente vai ver, as pulsões, como elas são plásticas, aloplásticas, elas vão se adaptar e vão se transformar de acordo com a complexidade da mente e da sociedade. Então, sobretudo, a pulsão é uma exigência de trabalho, uma força que a gente precisa trabalhá-la, né? Ou seja, precisa elaborá-la. E o Freud, então, ele vai... Então, a gente vê, então, que a pulsão é a causa do psiquismo, causa também da sociedade, como vai dizer o Freud, causa da cultura, e é a causalidade propriamente psicanalítica. Por isso que a clínica psicanalítica tem por ponto central um acompanhamento das produções pulsionais. Né? Então, escutar a pulsão, acompanhar a pulsão, elaborar a pulsão, é o início e o fim do trabalho psicanalítico. Daí o Freud, então, se a pulsão é a causa do psiquismo, causa da sociedade, e como a gente vai ver, causa do próprio inconsciente, o inconsciente é produzido pela pulsão, então, obviamente, a pulsão é o conceito mais importante da psicanálise. Então, Silvio Lacan fala de 4 conceitos fundamentais da psicanálise: pulsão, inconsciente, repetição e transferência. O mais importante de todos é a própria pulsão. Então, é por isso que o M.D. Magno, né, ou o João Percy Schiavon vão dizer que todo o conceito central da psicanálise é a pulsão. Bom, se é o conceito mais importante da psicanálise e se é a causa de tudo, do inconsciente, da sociedade, do psiquismo, de tudo, ele é a causa, Aristóteles já dizia na metafísica que o próprio conceito de causa ou de causalidade pode ser pensado de 4 maneiras distintas. E é mais ou menos isso que o Freud faz no texto As Pulsões e Seus Destinos. Ele vai mostrar que a pulsão, enquanto causa, pode ser pensado de 4 maneiras distintas. Então, bom, me parece que o que o Freud faz aqui é uma referência indireta a Aristóteles, tá? Isso não está claramente no texto de Freud, não vi isso em lugar nenhum, mas me parece que é um pouco por aí, né? A gente sabe o quanto Aristóteles ele é importante para o pensamento científico, e Freud era um médico, um cientista tradicional dentro da Viena do século XIX, né? Oi, Luciano. Oi, Márcio, não sei se vai dar para você me responder, mas enfim, vamos lá. Me chamou muito a atenção essa classificação aristotélica mesmo, né? Eu ia mesmo te perguntar se essa é uma classificação do próprio Freud, mas também me chamou a atenção a colocação do Freud como a pulsão sendo um conceito limite, aquilo que ligaria o corpo e a mente, né? Uhum. Eu queria saber se você tem conhecimento, se ele fala alguma coisa a respeito do Descartes, porque apesar do Descartes ter ficado conhecido como o cara do dualismo, né, o Descartes tinha uma proposta que ele não levou muito adiante, que ele não chegou a desenvolver, né, de uma estrutura que fizesse ligação entre o corpo e a mente, ele chamava de espírito, né, corpo e espírito, que seria a glândula pineal. Ele tinha, inclusive, uma candidata para fazer essa ligação,
né? Então, não sei se nos trabalhos do Freud ele chega a mencionar isso, se você sabe se ele tinha essa leitura, porque, em alguma medida, é semelhante, né? Semelhante, é um dado que vai fazer aí a ligação. Sim. Eu acho que a única, sinceramente, Luciano, eu não pode ser alguma coisa que eu tenha escapado na obra do Freud, mas eu acho que ele não cita nenhuma vez o Descartes, nem na questão da glândula pineal, né? Que foi essa tentativa do Descartes de juntar corpo e mente, mas é uma tentativa frustrada do próprio Descartes, ele admite isso, né? O Spinoza faz troça disso, sacaneia isso no início do livro 5 da Ética, né? Porque é muito claro, a glândula pineal ela é corpo, né? É uma glândula. Como é que uma coisa corporal pode ser a ligação entre corpo e espírito, corpo e mente? Não tem como, né? Então, é um fracasso do Descartes de juntar corpo e mente, né? Eu acho que a única coisa que mas é curioso que eu lembrei você falando isso, porque o Freud trabalhou durante muitos anos, antes dele conhecer o Charcot, trabalhando num laboratório dissecando peixes, né? Ele dissecava peixe. E a glândula pineal tem uma ligação com os peixes, né? A glândula pineal é literalmente um terceiro olho, como dizem os orientais, né? Os hindus e tal. Então, é literalmente um terceiro olho. Alguns peixes têm esse terceiro olho lá dentro, né? É muito interessante. Tem toda uma discussão sobre isso, inclusive na medicina hoje, nas neurociências, sobre a glândula pineal. Mas eu acho que isso não é... Freud não fala nada sobre isso, não. Tá, obrigada, Márcio. Por nada. Então o Freud ele tenta cartografar as pulsões, né? E vai falar dessas 4 características da pulsão. A primeira característica da pulsão que ele fala é que, diferente dos instintos fisiológicos, por exemplo, o instinto do olho, falando de olho, né? Do olho de fechar as pálpebras diante da luz. Então, quando a luz é muito forte, a pupila se retrai, né? Para diminuir a percepção da luz, né? A captação da luz, e as pálpebras se retraem, né? Isso é instintivo. Mas isso é episódico, vai dizer o Freud. Tudo que é instintivo é episódico. Então, se aumenta a luz, a minha pupila contrai. Se diminui a luz, minha pupila dilata. Então, isso é episódico. Se aumenta a luz ou diminui, aí minha pupila muda. A pulsão é diferente. A pulsão, por exemplo, a pulsão de ver é diferente. Porque a pulsão ela é uma força constante. Então, o desejo de ver, como vai dizer o Lacan, a pulsão escópica, ela não passa. Independente se tem muita luz ou pouca luz. A pulsão é uma força constante. É alguma coisa que é oriunda do interior do corpo que não passa. Porque, veja, um problema episódico que acontece fora, você pode fugir com seu corpo, com a sua motilidade, com seus músculos. Agora, de um perigo interno, como a intensidade pulsional, não se pode fugir. Só se pode encará-la, elaborá-la. Então, a pulsão ela é uma força constante que não se pode fugir. É mais ou menos o que Aristóteles chama de causa eficiente, que para Aristóteles é o como funciona. Aristóteles dá um exemplo assim de para a gente entender as 4 causas, ele diz assim: pense numa escultura. Qual é a causa de uma escultura? A gente pode pensar de 4 formas. Primeiro, o que fez a escultura? É uma força eficiente, uma causa eficiente. Teve um escultor que foi lá e esculpiu a estátua, na pedra, por exemplo, no granito. Qual é a causa eficiente da estátua? A força e o talento de um escultor que foi lá e esculpiu a estátua. Então, a causa eficiente é o como funciona. Então, a força constante é a causa eficiente da pulsão. E, diz o Freud, essa é a característica essencial da pulsão, uma força constante. Então, isso é muito importante. Das 4 características da pulsão, essa é a mais importante. A pulsão é uma força constante. Isso vai ser muito importante para Deleuze e Guattari, né? Na questão, principalmente, do corpo sem órgãos, né? É constante, isso nunca passa. E essa pergunta que Deleuze e Guattari sempre repetem, né? Quando se pergunta sobre o desejo, tem que se perguntar como funciona. Não o que é, o que um desejo é, porque isso remete ao regime da interpretação, sempre é outra coisa, mas temos que nos perguntar como funciona. Então, como diz o Freud, é a característica essencial da pulsão, uma causa eficiente. Como funciona? É a força constante. Em segundo lugar, o Freud vai dizer que é a meta da pulsão, porque a pulsão busca a satisfação. Então, a pulsão ela se intensifica como uma espécie de insatisfação.
Ou seja, temos que fazer alguma coisa para satisfazê-la. Ou seja, diminuir a sua intensidade. Ou transformá-la em outra coisa. Então, temos que encontrar uma satisfação. A satisfação é como a causa final, né? Ou seja, qual a finalidade da pulsão? Se satisfazer. O Lacan vai chamar gozo, né? O que é a pulsão? O que a pulsão busca? É o gozo, né? O gozo é uma satisfação, é satisfazer-se. Então é a causa final. Não é à toa que o Lacan vai chamar o gozo, né? O gozo é sempre de morte, né? Então é o fim de tudo, né? É a causa final. É o para quê? Para que existem as pulsões? Para alcançar a satisfação. Agora, como a gente alcança essa satisfação? De que modo? De que maneira? Por um objeto. Então, é o objeto que é o meio para alcançar alguma satisfação. E esse objeto, na pulsão, ele é totalmente variável. O Freud vai dizer, na pulsão, o que é de mais variável é o objeto. Pode ser qualquer coisa. O Lacan vai chamar isso de objeto A, né, que é objeto outro, autrui, que eu gosto de pensar em português, que é o objeto abstrato. No fundo, o objeto A é um objeto abstrato, pode ser qualquer coisa. A gente inventa o objeto, né? O que é próprio da pulsão é a invenção do objeto. Isso é importante para a esquizoanálise, né? Que é essa reinterpretação real da psicanálise. Porque se a psicanálise clássica, digamos assim, a psicanálise dogmática, tende a dizer assim, falta o objeto, a esquizoanálise vai dizer, não falta o objeto é inventado. E isso já está no texto do Freud, é só ler lá. Então, assim, isso é para uma reinterpretação, né? A esquizoanálise é uma interpretação da própria psicanálise. Então, não falta objeto, porque sempre faltará, né? Porque não tem objeto natural. Se não tem objeto natural, sempre vai faltar. A grande questão é que nunca falta, tem até excesso de objeto. E esse excesso tem a ver com a característica inventiva da pulsão. A pulsão inventa o objeto para satisfazer. E essa invenção dá a forma da pulsão. Porque por isso que o objeto pode ser pensado como uma causa formal da pulsão. Então, a pulsão tem a forma tal qual o objeto que ele inventa para se satisfazer. O Edgar. Márcio, algo bem específico. Me parece que no texto do Um Sol, Vários Lobos, a crítica do Deleuze vai um pouco nessa direção, né, do objeto variável, no qual ele critica que a interpretação freudiana sempre retorna para o pai, né, sempre retorna para o Édipo, né, não considerando a multiplicidade, né, a variedade dos objetos, né? Sem dúvida, né? Então, é a partir dessa... Então, é isso que você falou, né? O Deleuze e o Guattari vão mostrar que o próprio... É isso que eles estão falando no Uniplatose e do Antiédipo, né? Freud descobre a multiplicidade do desejo. É Freud que descobre isso, né? Mais até do que dos filósofos. Não que os filósofos não tenham falado sobre isso, mas, assim, quem descobriu mesmo foi o Freud, né? Clinicamente, na prática, interviu sobre isso, né? No entanto, o Freud é como se o Freud recuasse diante da descoberta dele. E como é que ele recua? Inventando um objeto completo, global e transcendente. É o pai, é o falo, é o uno, né? Então, Freud recua. Porque Freud, infelizmente, é um neurótico, né? Infelizmente, né? Enfim, cada um é como é, né? E me lembra muito uma frase que alguns lacanianos costumam dizer, assim, né? Que o psicanalista só consegue ir até onde vai a sua própria análise, né? E a gente sabe que a autoanálise do Freud, ele fez com um amigo, né? Que foi o Fliess, né? Por carta, né? E o que ele descobriu nessas cartas com o Fliess foi o pai. Ele descobriu o Édipo dele. É por isso que o Lacan, na primeira ou segunda aula do seminário 11, em 64, o Lacan diz: o Édipo é o sintoma de Freud. Ponto. Ou seja, subsentende aí que o Édipo não é o sintoma da psicanálise. O Édipo é o sintoma de Freud. Então, Freud levou a psicanálise até onde ele podia levar, ou seja, até onde foi a própria autoanálise dele. Curiosamente, esse amigo do Freud, Fliess, com o qual Freud descobriu o seu complexo edipiano, era um psicótico. Isso é conhecido na literatura psicanalítica. O Fliess era um otorrinolaringologista psicótico. Então é muito interessante isso, né? Então, essa dualidade, Freud neurótico e Fliess, o analista, um psicótico, né? Que não era analista, porque não era psicanalista, né? Mas era um amigo que Freud trocava cartas, conversava, né? Freud se analisava, falava dos sonhos dele para Fliess e tudo mais.
Então, veja, é a dualidade que o Deleuze e Guattari reconhecem no Freud. Freud descobre a multiplicidade do desejo, que a psicose revela muito mais do que a neurose. Mas, ao mesmo tempo, como bom neurótico, ele tenta reprimir isso, recalcar isso com um objeto único, o pai, o falo e a castração. Então, é isso. A gente poderia dizer, Freud descobre a variabilidade da pulsão, mas, ao mesmo tempo, ele tenta criar um objeto global para a pulsão, que é o pai, que é o falo, que é a castração. E é por isso, né, nessa sua pergunta, Edgar, que a gente entende, então, como é que a psicanálise vai mal, né, e por que Deleuze e Guattari criticam a psicanálise, né? De que maneira funciona? Seria a pergunta do objeto variável. Sim, se a gente só encontra o pai, só funciona de uma única maneira, neurótica, neurótico-cêntrica. A psicanálise vira neurótico-cêntrica. A cura é transformar alguém em neurótico. Que, aliás, é uma coisa que alguns psicanalistas dizem isso textualmente. Por exemplo, alguns psicanalistas ligados à escola do Melman, Charles Melman, que era um discípulo do Lacan muito conservador, eles dizem isso textualmente, que o normal é ser neurótico. Isso é um absurdo em termos psicanalíticos, um absurdo, porque não existe normalidade para a psicanálise. Não existe normal, só existe invenção, não existe normalidade. A norma é variável, como o próprio objeto pulsional. E o Freud diz nesse texto, né? É a pulsão que cria a cultura, então a cultura está sempre variando, né? Então, nós somos muito mais alienígenas do que humanos, né? O humano é um alienígena, desde já. Mas essa visão antropocêntrica, humano, demasiado humano, infelizmente está muito presente em muitas escolas psicanalíticas, mas é uma ideia equivocada, se a gente analisa bem os textos, né? Bom, por último, a última característica da pulsão é a fonte da pulsão. Isso também é importante, né? A fonte da pulsão é o corpo. Então, é aquilo que Aristóteles chama de causa material, né? Do que é feito, né? Então, uma estátua é feita de quê? De argila, de ferro, de bronze, de granito, né? A pulsão ela é feita de materialidade, de energia, né? Por isso que o Freud vai chamar de libido, né? A energia da pulsão. E isso vem do corpo, né? Isso vem da multiplicidade do próprio corpo, né? Então, do que é feita a pulsão. Até aí, tudo bem, pessoal, sobre essas 4 características das pulsões? Então, vamos avançar. Bom, então, são essas 4 características. E aí, né, o Freud ele vai falar que existem tipos de pulsões, né, ao longo da obra dele, né? Então, vou falar isso bem rapidamente, que vocês devem conhecer, né? Então, o Freud fala inicialmente que as pulsões, elas são parciais. Ele fala isso no texto dele, Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde ele vai falar das zonas erógenas, né, das famosas zonas erógenas, né, oral, anal, genital, e que depois o Lacan vai multiplicar, né, aumentar com a zona, com a pulsão também, né, porque cada zona implica uma pulsão parcial. Então, a zona da boca implica a pulsão de sugar, né, a analidade implica a pulsão anal, né, de reter, de expulsar. A pulsão, a zona genital implica essa coisa de penetrar, ser penetrado, né? A pulsão escópica, como vai dizer Lacan, que é a pulsão de ver, né? Implica ver e ser visto. Então, é a zona dos olhos. A pulsão invocante, segundo Lacan, que tem a ver com escutar. Então, veja, o Lacan vai mostrar que as pulsões, as zonas erógenas, têm a ver com os buracos do corpo. Então, todas essas zonas erógenas são os buracos do corpo, né? Essas 3 zonas que Freud cartografa, boca, ânus e zonas genitais, genitalidade, e o Lacan vai acrescentar orelha, ouvido e o ver, os olhos. Então, são os buracos. Porque os buracos ou as bordas é a relação do interior e o exterior. Então, veja, aí a gente já pega mais uma pista sobre as pulsões. A pulsão é aquilo que liga o interior e o exterior. E, de certa maneira, torna indistinguível o interior e o exterior. De fato, porque quando a gente vê alguma coisa que nos excita, que produz em nós uma excitação, essa coisa que aparentemente é externa torna-se interna, ou seja, torna-se um objeto pulsional. Então, mesmo que aquele objeto desapareça da nossa vista, a gente vai continuar pensando nele. A gente vai continuar sentindo aquele impulso, né? Então, aquilo que é externo torna-se interior. E, ao mesmo tempo, aquilo que é interior, por exemplo, uma fantasia que você tem, você vai lá e busca no mundo exterior, né? Então, a pulsão,
que se manifesta por meio das bordas ou dos buracos, é aquilo que liga o interior e o exterior, o corpo e os outros corpos, e, ao mesmo tempo, torna essa separação indistinguível. Novamente, cria-se um campo de imanência. Então, a pulsão vai criando esse campo de imanência. Então, inicialmente, Freud, nos 3 ensaios, ele fala dessas zonas erógenas. Ele também diz que essas pulsões parciais, elas são autoeróticas. Então, o sujeito se satisfaz nele mesmo, ele não precisa de um objeto externo. E elas são, como são nas crianças, né? Uma infância que, para a psicanálise, obviamente, nunca passa, né? A infância como se fosse o passado em si, que diz o Bergson, né? Um passado que nunca passa, né? Daí que o Deleuze e Guattari vão chamar de devir criança, né? Então, a infância em psicanálise é aquilo que sempre permanece, né? Então, é por isso que as pulsões são, por definição, desde sempre, na infância, hoje e sempre, perverso-polimorfas. Perversa porque elas desviam de qualquer objeto natural, e polimorfas porque elas se transformam. É isso, as pulsões são aloplásticas. Elas são mutáveis e mutantes. E essa coisa do autoerótico é importante também, né? Porque é uma coisa que o Lacan depois vai dizer no final da obra dele, né? 2 frases famosas do Lacan, né? Não existe relação sexual, né? Que é uma frase muito ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que se entender o que o Lacan quer dizer, né? Não existe relação sexual porque cada um goza com o seu corpo, vai dizer o Lacan. Então, no fundo, mesmo com uma outra pessoa, ou com uma multiplicidade de pessoas, cada um goza com o seu corpo. Então, nesse sentido, essa caráter autoerótico jamais passa na pulsão. É isso, mas no fundo é o interior e o exterior. O objeto torna-se parte de mim também, e eu parte do objeto. Que é uma coisa que Deleuze e Guattari vão aprofundar, por exemplo, no texto do Um Só Vários Lobos, né? Quando eles dizem em páginas muito bonitas o que é o amor, né? A despersonalização por amor, né? Onde o outro capta você e te isola, né, das massas para te perceber as suas próprias matilhas, né? É muito bonito, né, as coisas que Deleuze e Guattari falam sobre o amor, nesse sentido até melhor do que Lacan, né? Bom, aí o número 2, né? E depois o Freud, depois dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o Freud vai falar, né, por exemplo, no texto O Narcisismo, sobre as pulsões do eu e as pulsões, eu esqueci de colocar aqui, as pulsões sexuais, né, ou pulsões objetais, né? São as pulsões globais, né? Porque vocês vejam que nas pulsões parciais a gente percebe que é um caráter fragmentário, né? Nas pulsões do eu e nas pulsões objetais, a gente já vê que é um caráter global, né? Então, as pulsões investem um objeto global, que é um objeto, né? Uma pessoa, um homem, uma mulher, o pai, a mãe, seja quem for. Então, você ama o outro, é a pulsão sexual, é a pulsão objetal, ou você ama a si próprio. Mas quando você ama a si próprio, não é mais como Freud falava nos 3 ensaios, não é mais uma parte do corpo que eu amo. Não é mais o meu pênis, minha vagina, o meu ânus, a minha boca, não é mais uma parte do meu corpo, é o eu como um todo. É o eu como, vai dizer o Lacan, é o eu como objeto, ou seja, o eu como imagem, que eu me identifico. Ou seja, o narcisismo, né? Então já é um objeto global, o eu como um todo. Professor, só uma coisa, isso que o senhor tem falado tem me recordado acerca do estágio do espelho do Lacan. Uhum. Né? Eu acho que a gente pode também fazer uma relação com isso, né? Porque o bebê, quando ele passa a se ver no espelho, que ele vai ter ali esses limites, começando a se fechar e a entender ele enquanto um ser desapegado do outro, mas lógico que a gente sabe que não totalmente, né? A gente sempre vai ter aí esse outro permeando a nossa existência. Mas eu me recordei sobre isso do estágio do espelho. Uhum. Sim, sem dúvida, é isso, né? A pulsão do eu, no fundo, é uma pulsão objetal que eu me identifico. No fundo, assim, o eu que eu amo, no fundo, é um objeto, né? É por isso que todas as pulsões são, por definições, eróticas. Elas investem um objeto. Mesmo quando eu me amo, eu estou amando um objeto que eu me identifico. É uma imagem no espelho, né? É por isso que o Lacan vai dizer, o Wanderson, você tem razão, né? Que o eu é um outro. É uma frase do Rimbaud, né? Eu é um outro. Por que eu é um outro? Porque a imagem que eu vejo no espelho não sou eu. É um outro, que eu me identifico.
E frequentemente isso é mediado pela voz da mãe, do pai, dos genitores, enfim. Sim, a gente meio que precisa dessa autorização do outro para a gente ser alguém, né? Exatamente. É como hoje nas redes sociais, né? Então a gente se identifica com imagens, mas é necessário que o outro curta, né? Porque não adianta colocar imagem se ninguém curte, se ninguém comenta, né? Então tem que ter um outro para dizer, veja você, que legal, gostei do que você fez. Então, de que adianta colocar uma imagem que ninguém curte, que ninguém comenta? Não sou eu. Eu me despersonalizo, inclusive, né? É o que muita gente sente na depressão hoje, né? As pessoas postam fotos, mas ninguém curte, ninguém comenta. E elas ficam muito tristes. Ela percebe que ela não tem um eu. Aí ela melancoliza, né? É uma perda do eu, né? Então, essas pulsões do eu e pulsões objetais são pulsões globais, né? No duplo sentido do erotismo. Sim, Regiane? Acho que foi sem querer que ela ligou aqui. Então, duplo sentido do erotismo, eu e o outro. Mas como a gente viu, né? O eu já é um outro. Então, no fundo, esse duplo sentido das pulsões, no fundo, remete a um único sentido, que é a pulsão, por definição de vida e erótica. Aí a gente chega no ponto 3, né? Que é quando Freud chega em outro tipo de dualidade das pulsões, que é a pulsão de vida e de morte. Porque, veja, o Freud ele tem que pensar, ou pelo menos ele achava que ele tinha que pensar, um certo dualismo pulsional, por um motivo simples, né? A psicanálise lida com conflito. Então, só existe psicanálise porque há conflito. Então, as pessoas sofrem, elas se sentem em conflitos, em impasses, em bloqueios. Né? Então, isso está desde o início da psicanálise. Então, se há um conflito, então deve haver um conflito pulsional. Por exemplo, a gente está falando agora sobre o conflito entre amar a si e amar o outro, entre o narcisismo e o amor erótico. Há um conflito, frequentemente a gente vê isso nas relações amorosas, de amizade, né? Esse conflito. Então, o Freud sempre pensa esse dualismo. Né? Então, é um conflito. É por isso que depois ele vai ter que pensar um dualismo ainda mais radical, que é o dualismo de vida e da morte. Sim, Regiane, você quer falar? Acho que a Regiane está levantando a mão aqui sem querer. Bom, a pulsão de vida e de morte eu já falei na aula passada, né? Não sei se eu preciso voltar aqui, mas o Freud, ele percebe como um dado clínico... Professor, Sim. Não é sem querer, não. Agora é porque eu botei o microfone. Eu estou lhe dizendo, e se a pessoa, por exemplo, essas pulsões de morte e de vida que o senhor está falando, e quando a própria depressão, que a gente fica deprimido, no caso, aí como é que existe o narcisismo? Aí... Então, a depressão não... o narcisismo está enfraquecido, né? O Freud tem um texto, né, sobre isso, né? Se chama Luta e Melancolia, que faz parte dos textos metapsicológicos do Freud, né? Inclusive esse texto que a gente está falando, né? Os Sonhos e Seus Destinos. Regiane, pode desligar o microfone, por favor? Tá, eu posso. Só porque eu estava confusa com essas pulsões de morte e de vida e com a depressão do narcisismo, que a gente, por exemplo, quando está deprimida, o narcisismo já não, quase é enfraquecido realmente. Exatamente. Conforme Freud, né? É uma perda do eu, né? É uma morte, é uma certa melancolização, mortificação do eu, né? Então, é uma espécie de luto mesmo, né? E onde é que vem a pulsão? Onde é que ela entra aí? Então, é isso, né? Se a pulsão investe um objeto, se a gente se apega muito a esse objeto, a gente pensa, né? E não só pensa, mas tudo tem a ver também com pensamento, né? E na psicanálise a gente sabe disso, né? A gente pensa e sente que sem esse objeto eu não tenho mais desejo. Eu não consigo desejar sem esse objeto. Por causa de uma ligação muito forte entre a pulsão e o objeto. Na medida que o objeto se vai, por exemplo, no luto, né, a gente está vendo muito esse processo agora na pandemia, quando a gente perde alguém que a gente ama, parece que não tem mais vida, né? Porque a nossa vida era amar aquela pessoa, ou grande parte da nossa vida tinha a ver com amor àquela pessoa. Quando aquela pessoa se vai, parece que eu não tenho mais desejo, é uma espécie de escoamento da libido, né? Eu perco a libido vai embora, né? Não tenho mais vontade de viver. Na melancolia é um pouco isso, né? Na melancolia é a identificação com alguma coisa, por exemplo, o emprego. Você perde o emprego e aí melancoliza. É porque aquele emprego era onde você se pensava na sua identidade.
Então, o seu eu era dependente daquilo. Bem como no luto, né? Veja, há uma ligação entre eu e o outro. Eu só consigo me pensar com o outro. Na medida que o outro morre, eu literalmente perco uma parte de mim, ou perco o meu eu. E aí eu melancolizo. Então, mas na melancolia sem luto, né? Então, a melancolia é uma forma de luto, né? É a perda de algo, né? Eu perco o emprego e me sinto mortificado, né? Porque eu tratei aquilo como um objeto global, né? Como alguma coisa que eu preciso para viver. Então você veja, né, com essa pergunta da Regiane, a gente pode ver que a psicanálise está sempre falando de morte, né? Aliás, é uma coisa que Freud fala desde o início da obra dele, morte, né? Édipo é uma história de morte. Tem muitas coisas no Édipo, inclusive política, né? Toda uma questão política, transexualidade, homossexualidade, tem 1000 temas no mito de Édipo de Sófocles, né? Mas também tem o tema da morte, e que Freud fala bastante ao longo da obra dele. Totem Tabu, a morte do pai, Moisés e a religião monoteísta, a morte de Moisés, a morte do líder no Psicologia das Massas. Freud está sempre falando de morte. Porque, de fato, o desejo tem a ver com a morte, obviamente. E a gente vai ver como é que Deleuze e Guattari repensam essa questão, né? Bom, o fato é que no texto, além do princípio do prazer, Freud percebe que o tema da morte, então, ele não é só um tema mítico para ajudar a pensar a psicanálise, mas ele é um tema que se repete na vida dos pacientes. Seja na resistência à análise, o paciente não quer melhorar, não quer abandonar seus sofrimentos, ele se apega aos sofrimentos. Na repetição de pesadelos em traumáticos, em pessoas que sofreram traumas na guerra, na Primeira Guerra Mundial, que Freud analisou. Então, Freud começa a pensar de que existe um princípio de repetição no psiquismo. E esse princípio de repetição, né, que a gente vê no princípio de prazer, porque o princípio de prazer é uma repetição, eu repito um prazer porque no passado esse prazer me deu satisfação, então o tema da pulsão. Então, Freud percebe que o próprio princípio de prazer implica um princípio anterior, que é o princípio de repetição. E esse princípio de repetição, segundo Freud, é um princípio de volta a um estado anterior, menos complexo, que Freud então vai remeter na biologia à morte celular, biológica, na física a ideia de entropia, a perda de energia, e mesmo a metafísica dos gregos, a metafísica de Empédocles, né? De que existe no universo um princípio de disjunção, um princípio de separação, que ele chama de ódio, e um princípio de conexão e união, que é o amor. Então, Freud vai reconhecer que o amor seria a pulsão de vida, que rege o princípio de prazer, a tentativa de voltar, né, ao objeto, voltar àquilo que nos deu satisfação, ou seja, a vida que continua e que se repete, e, ao mesmo tempo, aquilo que é anterior à própria vida, a repetição da vida que volta à morte. Bom, aí a partir daí o Freud vai dizer que a vida e a morte estão intrincadas, e aí começam várias complicações na teoria psicanalítica e na clínica psicanalítica, que é pensar, por exemplo, na agressividade. Quer dizer, a agressividade não está aí colocada, mas o Freud depois vai começar a pensar a agressividade. Enfim, aí vai para outras direções, né? Como, por exemplo, que a agressividade é a pulsão de morte externalizada, ou então o masoquismo erógeno, que é o último, quando Freud depois vai pensar num texto muito importante que se chama Problema Econômico do Masoquismo, que ele vai perceber que o masoquismo é uma espécie de infraestrutura da subjetividade. Não é o sadismo, como ele pensava antes, mas sim o masoquismo. Ou seja, é o sofrer que é anterior ao fazer sofrer. Isso é uma ideia interessante, porque isso interessa também ao Deleuze, né? Pela influência espinosista. Porque o Spinoza, ele define potência como capacidade de afetar e ser afetado. Então, significa que potência para Spinoza é igual a sensibilidade. Quanto mais o corpo é sensível, ele é afetado, mais ele pode afetar. Mais complexo ele é. É como se o Freud dissesse, veja, o masoquismo ele é erógeno, ele é primordial, antes do sadismo. Antes de afetar, é necessário que você seja afetado. Isso é uma ideia interessante, mas Deleuze vai reinterpretar a pulsão de morte de uma maneira diferente. Inclusive, a própria ideia do masoquismo. Ele tem um livro não sobre o masoquismo, mas ele tem um livro sobre o masoque, né, que dá um nome para essa característica, para essa estrutura clínica, psiquiátrica e psicanalítica, que é o masoquismo, né? Deleuze gosta muito dessa ideia do masoquismo, né? Mas não no sentido do Freud. Mas eu estou falando isso para vocês verem que, bom, tem alguns temas interessantes de pesquisa aí, né? Sobre o masoquismo do Freud e o masoquismo do Deleuze, né?
Bom, por fim, né, sobre a pulsão em Freud, para a gente já ir na questão do Deleuze e Guattari. Segundo Freud, o inconsciente nasce, né, nas marcas oriundas da percepção. Isso Freud fala na interpretação dos sonhos, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, onde aparece pelo primeiro modelo do aparelho psíquico. Então, Freud vai dizer que o inconsciente nada mais é do que as diversas percepções que você foi tendo no tempo. Então, aqui agora eu tenho essa percepção. Mas essa percepção, na medida que o tempo passa, ela vai se estratificando. Então, vai tendo várias marcas, né? Então, segundo Freud, o inconsciente é feito dessas marcas no tempo. Né? Então, o inconsciente tem a ver com o tempo, as marcas no tempo. Lembra muito uma ideia do Bergson, né? Lá do Matéria e Memória, do cone de tempo do Bergson. Né? Só como referência, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Né? Mas o Freud vai dizer nesse texto, as pulsões e suas vicissitudes, que o inconsciente ele é produzido pela atividade pulsional. Então, isso é importante. Então, significa que o inconsciente, segundo Freud, nasce das percepções, ou seja, da relação com o fora. Mas nesse texto ele vai dizer que o inconsciente é produzido pelas pulsões. O Freud vai dizer numa imagem, ele vai dizer assim, a atividade pulsional é como uma erupção vulcânica. É bonito e forte essa imagem, né? As pulsões é um vulcão. Né? E o vulcão, então, ele se estratifica. Ou seja, a lava do vulcão, na medida que ela é intensa, ela se derrama. Quando a lava do vulcão esfria, ela se estratifica. E assim nascem continentes. Então, o inconsciente é o continente. Os impulsos, na medida que eles se congelam no tempo, eles produzem o inconsciente. Então, significa dizer que o inconsciente ele é produzido pela pulsão. Isso é interessante se a gente pensa isso em Deleuze, né? No Lógica do Sentido. Né? O Deleuze, no Lógica do Sentido, ele vai falar de sínteses passivas e sínteses ativas. Né? Ele vai falar do pensamento e a linguagem como o passivo, e ele fala o inconsciente, e o corpo como o ativo. Então, veja, Lewis Carroll em cima, superfície, o inconsciente, e Artaud embaixo, corpo, a intensidade pulsional, que é criadora. E o inconsciente é o criado. Então, a pulsão é criadora e o inconsciente é o criado. O inconsciente é o efeito. Então, veja, são pistas importantes para a gente pensar o inconsciente na esquizoanálise. Tá? Então, a gente vai começar, então, agora a falar um pouco de como Deleuze e Guattari vão pensar o inconsciente nas suas obras. Mas sobre o Freud, alguma questão? Alguma pergunta? Tudo bem até aí? Professor, só para fechar, então, a pulsão ela é oriunda de um estímulo interno que se relaciona com o fora, e aí entra na parte que você falou que essa distinção entre o interior e o exterior é meio que quebrada, eles se juntam. Então, dessa forma, o inconsciente ele é produzido pela pulsão, que é um contato do interior, do dentro com o fora, né? Do interior com o exterior. Foi só para fechar esse raciocínio. Sim. É isso mesmo, né? É por isso que o inconsciente é a nossa relação com a vida, né? Assim, é por isso que a psicanálise de tradição lacaniana vai dizer, né, que a fantasia é uma janela para o real. Ou seja, a gente só se relaciona com o real dos corpos pela fantasia. A gente só vê o mundo pelo inconsciente. Né? O que a gente vê lá fora não é o mundo real, já é um mundo psíquico. Não existe mundo real sem psiquismo, né? Então, o inconsciente, então, define isso, né? Professor, então, a gente pode dizer que a gente é praticamente meio que incapaz de conhecer o mundo real, já que a gente é regido sempre pela realidade psíquica, né? Então, a gente não é capaz de aprender o real. Eu diria que sim e não, né? Por um lado, sim, né? Porque, como diria o Nietzsche, né? Não existem fatos, só existem interpretações, né? O Nietzsche também diz, né, em outra passagem, né? Não existem fenômenos morais, existem interpretações morais de fenômenos. Então, tudo já é interpretação. Né? A pulsão já é uma interpretação do seu corpo. Por isso que a pulsão que rege o seu corpo não é a mesma que rege no meu. Porque se a fonte da pulsão é o corpo, os corpos são diferentes. Então, as pulsões não são idênticas.
essas características que o Freud cartografa são características gerais. As pulsões de cada um são únicas, né? Então, as maneiras como cada corpo vê o mundo é único. Então, não, né? Não existe mundo real sem uma interpretação pulsional, inconsciente ou psíquica. Mas, por outro lado, o real é justamente isso. O real são as próprias intensidades, porque a pulsão ela é física, ela é corpórea, ela é energética, ela é libidinal. Então, o real é justamente isso, né? Deleuze e Guattari vão chamar de linhas. Então, e é isso interessante para pensar a esquizoanálise, né? Deleuze e Guattari já vão pensar tudo a partir do real. E o que é o real? São as pulsões. Então, é a teoria pulsional que vai desestratificar todo o dogmatismo que a psicanálise, particularmente lacaniana, inventou sobre o simbólico e o imaginário, para evidenciar que o próprio simbólico e o imaginário são criados e recriados pelo real, ou seja, pelas pulsões. E aí eu começo por aí, né, respondendo essa pergunta do Wanderson, né? Nessa frase do Deleuze, né, que está no curso dele sobre o antiédipo, né, que não tem tradução em português, só tem tradução, tem em francês e tem em espanhol, pela editora Cactus, né? É bem legal, porque foi o curso que o Deleuze deu em 71, em Vincennes. Quando ele chegou em Vincennes, né, depois de ter se recuperado de uma tuberculose, né, eu falei para vocês isso na aula passada, depois de ter quase morrido, né, que o Deleuze, então, começa a falar sobre isso, né? E ele diz nesse curso de 71, né, do curso sobre o antiédipo, né, que ele diz, né, queríamos com o antiédipo produzir o espinosismo do inconsciente. Então, isso é uma frase importante, né, porque Spinoza, ele está aí de maneira explícita ou implícita muito presente em Deleuze. E é claro, isso não tem nenhum problema, né? Muita gente fala assim, mas Deleuze é um filósofo, esquizoanálise tem muita filosofia. Sim, mas quem diz isso nunca leu o Seminário de Lacan. Lacan dialoga com os filósofos o tempo inteiro. Ele repensa a psicanálise com a filosofia, com Aristóteles, com Heidegger, com Hegel, o tempo inteiro, né? E o próprio Freud, embora ele renunciasse à filosofia, ele dizia que não queria ler muito filosofia para não atrapalhar suas descobertas enquanto cientista. Ele leu muita filosofia, ele leu Nietzsche. Ele próprio disse que ele parou de ler Nietzsche porque, se ele continuasse lendo Nietzsche, ele não inventaria a psicanálise, porque, enfim, tudo que o Freud descobriu, ou estava descobrindo, ele via que o Nietzsche já tinha descoberto. Isso, obviamente, não só feria um pouco o narcisismo do Freud, mas também o faria um comentador de Nietzsche. Ele queria ser outra coisa, né? Freud também leu muito Schopenhauer, que também influenciou muito Nietzsche. Então, Freud foi muito influenciado por Schopenhauer, por Nietzsche, por Kant. Ele chega a citar em alguns textos do Kant. Mal, né? Mas cita lá o Kant. Então, isso não é nenhum problema, né? Porque é isso, a pulsão se relaciona com tudo que vem fora. Se a gente vê a filosofia, a gente vai pensar a partir da filosofia, né? Então, o Deleuze, ele é muito influenciado por Spinoza. Então, de certa maneira, a esquizoanálise é uma psicanálise espinosista, né? Se a gente pudesse variar as definições da esquizoanálise, uma delas seria uma psicanálise espinosista. Isso tem consequências, particularmente na crítica à ideia de pulsão de morte. Então, Deleuze, eu já vou adiantando, Deleuze, ele pensa no instinto de morte, mas que não é a mesma coisa que a pulsão de morte. Então, Deleuze nega a pulsão de morte, porque isso não faz sentido para Spinoza, né? Porque, segundo Spinoza, né, nenhum corpo vai contra si próprio. A gente vai ver isso depois, né? Então, o que o Deleuze quer fazer é um espinosismo do inconsciente. Então, isso é o que ele próprio quer fazer, né? O que Guattari queria fazer? Bom, me parece, né, segundo alguns, o Guattari queria ajudar Lacan, esquizofrenicamente, né? Era um discípulo fiel de Lacan, né? E a gente sabe que, às vezes, a fidelidade significa isso. A fidelidade significa trair o mestre. Assim como Platão traiu Aristóteles, né? O Aristóteles dizia isso, né? Platão é amigo, mas mais amigo é a verdade. Então, acho que como Guattari diria isso, né? Lacan é amigo, mas mais amigo é a verdade. Eu preciso seguir o meu próprio caminho, né? Então, Guattari, ele queria avançar com o ensino de Lacan, né? Ou seja, pensar o real a partir do objeto A, pensar a máquina desejante, para além da estrutura simbólica. Bom, então, com esses objetivos diferentes, né, eles se unem, e no antiédipo, né, é curioso isso, né, eles fazem uso estratégico de Kant, que eles falam muito isso no segundo capítulo do antiédipo, né, que é psicanálise e familiarismo, né, porque Kant, ele fez um interdito aos objetos transcendentes do conhecimento. Quais seriam os objetos transcendentes do conhecimento para Kant?
o eu, a alma e o mundo, que são os objetos da metafísica racionalista da época. Então, a metafísica racionalista da época buscava fazer uma teoria cosmológica sobre o mundo, uma cosmologia, uma teoria do eu, que seria uma psicologia, e uma teoria sobre Deus, que seria uma teologia. Então, são os três objetos da metafísica clássica. O eu, psicologia, Deus, teologia, e cosmos, o mundo, né, cosmologia. O Kant vai mostrar, na Crítica da Razão Pura, que é impossível conhecer esses objetos globais, porque eles não se dão à percepção. Ou seja, nós não temos uma percepção pelos 5 sentidos desses objetos. No fundo, eles são objetos da razão. A razão pensa, a razão cria esses objetos. Mas esses objetos não são frutos de um conhecimento. Então, Kant distingue pensamento e conhecimento. Conhecimento é aquilo que vem pelos 5 sentidos, pelo corpo. Pensamento é aquilo que não passa pelo corpo, que o pensamento inventa, meio que para sambarcar, né, coordenar o conhecimento. Então, Kant vai demonstrar que Deus, alma e o mundo são objetos do pensamento, mas não do conhecimento. O que isso tem a ver com psicanálise? Tudo. Deleuze e Guattari vão dizer no Antiédipo que o falo, a castração, o pai, são objetos transcendentes, porque eles não se dão à percepção real. Eles não são objetos de um conhecimento analítico. Eles são objetos de um pensamento analítico que quer sambarcar e globalizar tudo. É como diz Lacan, é um sintoma do Freud, é um sintoma do pensamento freudiano, mas não é um sintoma da psicanálise, porque o que a gente vê na clínica não é... É claro que as pessoas têm pai, têm mãe, têm questões com pai e com mãe, mas essas questões com pai e com mãe se relacionam com o que o Deleuze e Guattari vão chamar de regimes de signos, com uma multiplicidade, com discursos, com sociedade, com múltiplas coisas, não é... Pai e mãe é só uma peça de uma engrenagem muito maior, não é um objeto global, né? Então, eles fazem no Antiédipo um uso estratégico de Kant. O que significa? Eles dizem, temos que superar as sínteses transcendentes. Então, o que a psicanálise faz é uma síntese transcendente. Ou seja, Deleuze e Guattari falam no Antiédipo, a psicanálise está no estágio pré-crítico. Precisamos de um Kant na psicanálise, e eles meio que tentam ser um Kant da psicanálise. Ou seja, eles tentam fazer uma crítica do desejo puro. Assim como Kant faz uma crítica da razão pura, ou seja, quais são os limites da razão pura, Deleuze e Guattari tentam fazer uma crítica do desejo puro. Quais são os limites do desejo? O desejo pode aprender figuras globais? O pai, a castração, o falo? Será que isso existe? Isso faz sentido para o desejo? Ou isso é uma repressão do desejo? Isso é uma instância que o pensamento neurótico cria para poder se proteger das multiplicidades, do processo esquizo. Então, é a pergunta que Deleuze e Guattari colocam, né? Então, eles fazem um uso estratégico de Kant. Isso produz, então, assim como Kant interdita a metafísica como ciência, a metafísica pode ser um objeto a metafísica pode existir como metafísica prática, ela pode nos guiar na nossa ação, na nossa vida, mas não pode ser objeto de ciência como a física é. Da mesma maneira, Deleuze e Guattari vão fazer um interdito à lei como limite exterior. E a gente sabe, a lei, para Freud, é o complexo edipiano, e para Lacan é o nome do pai. A lei simbólica. Então, interdito a lei como limite exterior. Então, Deleuze e Guattari vão dizer, nem Édipo como complexo imaginário, nem o nome do pai como estrutura simbólica, mas um limite real, que é imanente, que vai além do desamparo e da castração. Isso é polêmico, tá? Por que é polêmico? Porque a gente sabe que... Bom, isso é muito polêmico para a psicanálise, mas... É isso, se a psicanálise quer ir além de um estágio pré-crítico, ela precisa avançar para isso, ela precisa pensar a própria ideia de desamparo, que a gente sabe que é essencial para a psicanálise, ou ter que repensar o desamparo, e a própria ideia de castração. Porque quando os psicanalistas falam de desamparo e de castração, eles estão querendo dizer, Freud fala, desamparo é a fragilidade do corpo humano. Ok, o corpo humano é frágil, o psiquismo humano é frágil. Mas essa fragilidade, ela se conecta com outros corpos. A castração é a maneira como a psicanálise pensa a finitude e os limites. Mas é sempre um limite exterior. E o desejo, como a gente viu, ou a pulsão, não reconhece bem o interior e o exterior. Então é necessário pensar um limite que seja imanente.
Porque se o desejo, o inconsciente e a pulsão é aquilo que liga eu e o outro, pulsão é basicamente isso, uma ligação entre eu e o outro, e a pulsão é aquilo que liga o interior e o exterior, então o limite ele não pode ser exterior. Ele não pode vir da sociedade, não pode vir do papai, não pode vir da lei simbólica, ele não pode ser exterior. O limite para o desejo ele tem que ser imanente. O desejo ele tem que ter um limite imanente. É claro, a gente pode dizer assim, mas esse limite imanente, Márcio, não é o próprio desamparo? Não é essa fragilidade do corpo e do psiquismo? Sim, é verdade. Mas essa fragilidade do corpo e do psiquismo, no fundo, também é uma potência. Por exemplo, a fragilidade do bebê, né? O Deleuze, no último texto dele, que é A Imanência e uma Vida, que é um texto muito bonito, Deleuze dá vários exemplos de potência, e ele só dá exemplos de fragilidade. O bebê, o velho, o doente, né? Então, o que significa isso? É que se o desejo, essa imanência entre o interior e o exterior, é justamente na fragilidade que a gente encontra a maior potência, a potência da vida, a potência da constância da vida. A vida é constante, força constante. Então, é na fragilidade que a gente vê o quanto que a vida persevera no seu próprio desejo. Então, o limite ele é imanente. Tem que ser imanente. Mas o que é esse limite? Bom, a gente vai ver agora o que seria esse limite imanente. Eu sei que isso é um pouco complicado, mas alguma pergunta sobre esse ponto do limite? Sobre o limite imanente eu vou falar mais à frente, mas sobre esse uso estratégico de Kant. Tem muita gente que às vezes tem uns preconceitos bobos, assim, fala assim, não pode falar de Kant. Falar de Kant é como se fosse um pecado. Mas veja, no Antiédipo eles falam de Kant. Né? Deleuze tem um livro sobre Kant. Ele tem um uso estratégico de Kant em muitos textos. Kant é um autor importante para Deleuze. Importante para a história da filosofia. Né? Então não dá para passar de Kant. Assim. Você pode concordar com Kant, discordar de Kant, mas não dá para passar sem Kant na história da filosofia. Da mesma maneira, Deleuze e Guattari reconhecem. Não tem como falar de desejo sem passar por Freud e por Lacan. Quer dizer, Lacan talvez a gente passe, mas eles eram franceses, então eles dialogam com Lacan. Mas não dá para falar de desejo sem falar de Freud. Podemos avançar, então? Então, o que o Deleuze e o Guattari tentam falar é sair da estrutura edipiana para pensar o desejo por meio de sínteses imanentes. Então, é isso. O Édipo, no fundo, é um limite transcendente, que é um limite fora do próprio desejo, fora do próprio sujeito. Então, é necessário pensar o desejo de maneira imanente. E, logo, o que constrói o desejo, para além da lei e do nome do Pai, tem que ser uma constituição imanente do desejo. E como é que esse desejo se constitui de maneira imanente? É simples. Sim, com a pulsão. Então, veja, é um passo atrás que Deleuze e Guattari dão, voltando à teoria pulsional, porque a teoria pulsional não tem lei. Se vocês olharem bem os textos de Freud, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, projeto para uma psicologia científica, as pulsões e seus destinos, não tem lei, não tem nome do Pai, não tem nada disso. Então não precisa disso, no fundo. Esses textos de Freud já apontam por um uso imanente do desejo, um desejo que não tem transcendência, não tem fora, não tem pai, não tem lei. Então, o Deleuze e Guattari transformam, releem essa teoria pulsional. Né? Então, eles falam de 3 sínteses do inconsciente no Antiédipo. Depois isso vai mudar no Mil-Platôs. A gente, no final da aula, não vai dar tempo hoje, mas, enfim, no final dessa exposição, que eu vou continuar na aula que vem, eu vou mostrar essa transformação do Antiédipo para o Mil-Platôs. É uma transformação conceitual pequena dos termos, assim, mas a gente precisa falar um pouco dessa transformação. Mas antes é necessário falar dessas 3 sínteses que aparecem no Antiédipo. Que seriam essas 3 sínteses? As máquinas desejantes, o corpo sem órgãos e a subjetivação. Máquinas desejantes, corpo sem órgãos e subjetivação. Então, o que seria essa primeira síntese do inconsciente? A primeira síntese são as máquinas desejantes. Então, as máquinas desejantes são as pulsões. Né? Para se aproximar disso, basta vocês pensarem no texto do Freud, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Porque a gente vê ali, o Freud descrevendo a perversão polimorfa das crianças, a gente vê claramente que são maquinarias. É a criança gozando com o seu próprio corpo, com um brinquedinho. São técnicas que a criança vai inventando para poder gozar, para poder viver. Então, as máquinas desejantes são as próprias pulsões, no plural. Ou seja, parciais. Então, elas são sempre parciais, são múltiplas, né? Quantitativamente diferenciadas. Então, as pulsões elas variam do ponto de vista da quantidade de excitação. Então, inicialmente, as pulsões são todas homogêneas, elas só variam na sua quantidade de excitação.
quantitativamente. Então, são graus de intensidade. À medida que elas são graus de intensidade, elas já são perspectivadas. Isso é importante, assim. Porque significa que cada pulsão pensa um mundo segundo si próprio. O olho pensa tudo em termos de ver, o ouvido tudo em termos de escutar, a analidade tudo em termos de reter, de absorver ou de expulsar, a genitalidade tudo em termos de penetrar ou ser penetrado. Então, cada pulsão vê o mundo à sua maneira. É por isso que quando há um predomínio de uma certa pulsão, há toda uma interpretação de mundo que varia a partir disso. Então, as linhas do desejo, as linhas das pulsões, elas já são perspectivas vitais em si mesmas. Daí uma coisa que o Percy Schiavon fala, que muita gente acha que parece místico, né? Parece estranho, né? Mas não é não. Ele diz, né? Temos que escutar a pulsão, temos que seguir a pulsão, porque a pulsão em si já é uma perspectiva vital. Elas têm uma visão de mundo, elas já têm em si uma interpretação. É como Nietzsche diz, né? A vontade de poder, a vontade de potência, ela já tem as suas próprias perspectivas, né? Então, eles já têm seus pontos de vista singulares e são qualitativamente de vida. Então, se elas são diferenciadas apenas quantitativamente, no fundo, do ponto de vista da qualidade, elas são todas de vida. Por quê? Elas se movimentam e produzem movimento nas coisas. Então, continuando, né? Para Deleuze e Guattari, as pulsões remetem a corpos sociais. Então, vocês se lembram, né, que para Deleuze e Guattari, a fonte da pulsão é o corpo. Deleuze e Guattari não vão discordar disso. A única questão que a gente tem que pensar é que corpo é esse. Porque o meu corpo está sempre conectado com outros corpos, corpos sociais. Então, as pulsões remetem a corpos sociais, porque são esses corpos sociais que me bagunçam, que mexem comigo, que me intensificam, que me excitam, que geram excitações. Então, as pulsões remetem a corpos sociais e suas organizações. É por isso que não dá para dizer que o desejo hoje é o mesmo da Idade Média, que é o mesmo da Antiguidade. Os desejos são diferentes. E é por isso que é necessário a gente não sair de perspectivas universalizantes, né? O desejo é sempre histórico, social, concreto. O maquínico, o desejo maquínico de Deleuze e Guattari implica essa circunscrição histórica e geográfica. É por isso que os capítulos de Mil Platôs começam sempre com uma data. Então, elas são sempre datadas, né? Então, são as maquinações do desejo no campo social. Mais do que perverso polimorfas e autoeróticas, as máquinas desejantes são múltiplas. Então, isso é importante, né? Porque a gente, é necessário conceitualmente distinguir multiplicidade de fragmentação. O múltiplo é diferente do fragmentado. Quando a gente fala de fragmentado, significa que a gente pensa um objeto completo que se quebra. Então, a fragmentação é uma derivação de um objeto global, de um objeto completo. Quando a gente fala de multiplicidade, a multiplicidade não remete a nenhum objeto completo. A multiplicidade remete somente à multiplicidade. Não tem um objeto completo. Então, mais do que perversas polimorfas, né, e autoeróticas, as máquinas desejantes são múltiplas. Eu digo mais, né, porque o Freud vai mostrar que as pulsões perversas polimorfas e autoeróticas se dirigem junto para a zona genital e para a relação, né, conjugal e até mesmo heterossexual, né? Então, para o casamento e para a reprodução, né? Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade começam revolucionários e terminam conservadores, né? Porque o Freud vai mostrar que existe uma espécie de teleologia dessas pulsões, que remetem no final para um objeto global, o outro, o casamento e a reprodução. Então, por isso que eu coloquei mais do que perversas polimorfas e autoeróticas. Mas, no fundo, em Freud, a gente pode pensar, as pulsões talvez sejam simplesmente multiplicidades. Né? Essa tentativa de um objeto global é apenas uma tentativa, né, de normalizar as pulsões. Então, mais do que perversas polimorfas e autoeróticas, as máquinas desejantes são múltiplas, disjuntas, ou seja, elas são separadas, elas funcionam em regimes distintos. É como eu falei, não dá para juntar a pulsão escópica e a pulsão invocante, porque são pulsões diferentes. Elas são disjuntas, elas são separadas. Cada uma pensa ao seu modo. E funciona por meio de acoplamentos, ou seja, por meio de fluxos e cortes. Então, há zonas que produzem fluxos e há zonas que produzem cortes. Então, há sempre fluxos e cortes, né?
Então, veja, no universo esquizoanalítico existem cortes, mas não remetem a um corte global, não remetem a uma castração. Remetem a cortes parciais, a disjunções parciais, fluxos e cortes. Então, por exemplo, fluxo de leite. O seio da mãe produz um fluxo de leite, a boca vai lá e corta. Existe um fluxo de erotismo que a penetração vai cortar. Existe um fluxo de som que o ouvido vai recortar. Existe um fluxo de luz que minhas pálpebras e a minha pupila vão cortar. Fluxos por toda parte, cortes por toda parte. Então, veja, um universo bastante esquizo, né? Não ainda esquizofrênico, né? Como a gente vai ver depois, né? A gente até falou nas últimas aulas um pouco de esquizofrênico, mas é mais para a gente não temer a esquizofrenia, né? Mas, no fundo, Deleuze e Guattari o tempo todo vão dizer que a esquizofrenia é uma entidade clínica produzida pelo hospital psiquiátrico. Que, diferente disso, é o processo esquizo. Então, as máquinas desejantes remetem a um processo esquizo, mas não a esquizofrenia como entidade clínica, porque ela também é produzida por uma máquina social chamada psiquiatria e hospital psiquiátrico. Esse processo esquizo, ele funciona por meio de acoplamentos, né? Então, agenciamento. Então, a gente já vê a palavra agenciamento, acoplamento, agenciar, acoplar. Então, por isso que a natureza das pulsões ou das máquinas desejantes é o artifício. E quando eu digo isso, pessoal, que as máquinas desejantes são as pulsões, é porque Deleuze e Guattari dizem isso literalmente, tá? Tá no capítulo 1 do Antiédipo. Então, vejam lá. Eles falam isso meio en passant, meio rapidamente. Mas é isso, né? Se a gente quer fazer uma leitura, né, rigorosa de um texto, né, tentando ser fiel ao autor, mesmo sabendo que ser fiel, no fundo, é trair, ou seja, seguir o nosso próprio caminho, porque é isso que Deleuze e Guattari querem, né? Que a gente os siga para seguir no nosso próprio caminho, porque o desejo é isso, né? É acompanhar o outro para, no fundo, seguir o nosso próprio caminho. É importante ver o que eles dizem literalmente no texto. Eles falam, as máquinas desejantes são as pulsões. Então, a natureza das pulsões ou das máquinas desejantes é o artifício. Por isso, o desejo ele é artificial e artificioso. Então, Deleuze e Guattari o tempo todo dizem isso. O próprio da natureza é o artifício. É por isso que eles falam, é um dos motivos que eles falam tanto de maquinismo, né? O maquinismo, a máquina, é diferente tanto do orgânico quanto do mecânico. Porque o mecânico tem a ver com peças separadas que se juntam. O maquínico é aquilo cuja separação ela é interior. Eu sei que o termo maquínico ele é um termo estranho. E, de fato, a gente vai ver que no 1000 Platôs, Deleuze e Guattari meio que abandonam essa coisa de maquínico. Eles vão falar mais em termos de linhas. E, de fato, é um termo ruim. Assim. Tem termos que não são bons, né? O maquínico, eu particularmente não acho um termo muito bom. Mas a gente pode... É uma ideia interessante para pensar a vida, né? Mas que não é o mecânico, é o maquínico. Né? São peças que vão se acoplando. Para pensar o corpo, no fundo, rigorosamente. Né? Então, a natureza é artificiosa, a natureza é o artifício. E logo a natureza, ou o corpo, ou as pulsões podem ser usadas de muitas maneiras, né? É por isso que não existe, para Deleuze e Guattari, interpretação. Porque a interpretação é sempre dizer que uma coisa repete a outra. E, no fundo, a gente vai encontrar uma verdade por trás de tudo. É o que o Deleuze fala no início do capítulo 1, na parte 1 do texto que eu passei para vocês do Diálogos, né? Psicanálise morta. Deleuze diz assim, né? Para Freud, a felácio, né, o sexo oral, ele não é um verdadeiro desejo, porque ele remete a chupar o dedo, remete a mamar, né? Remete a outras coisas. Então é como se por trás de cada ato que a gente tem tivesse uma origem, um objeto perdido, um verdadeiro desejo que tem que se descobrir por detrás da interpretação. E Deleuze e Guattari vão dizer, não há interpretação, só há experimentação. Porque o verdadeiro desejo é o que é mesmo, ou seja, é um regime literal. É por isso que o regime de verdade das máquinas desejantes não é a metáfora. Porque a metáfora implica um regime de interpretação. Por trás do sexo oral, da felácio, há o bebê que mama, há o desamparo com relação à mãe. Eles vão dizer, não há um objeto privilegiado do qual a felação seria um derivado. A felação não é uma metáfora do mamar. Não tem nada a ver. São máquinas diferentes, acopladas de maneiras diferentes, que funcionam de maneiras diferentes.
a comparação é meramente exterior. Então, a metáfora é um falso problema. Isso vai longe, tá? Inclusive, é um dos conceitos menos discutidos pelos deleuzianos e pelos esquizonalistas, é o conceito de literalidade. Mas é o conceito que começa o Antiédipo. Ele diz assim, o Schreber não é uma metáfora. Quando ele diz que tem os raios do sol no ânus, os raios do sol do cu, isso não é uma metáfora, isso é literal. Né? Então, a gente tem que escutar literalmente como as máquinas de alguém funcionam. Eu falei sobre isso na aula passada, né? Quando o psicótico diz assim, envenenam minha comida, colocam cacos de vidro na minha comida, isso não é uma metáfora, isso é literal, é assim que ele se sente. Né? Isso quer dizer que a alimentação naquele lugar é tóxica, é cortante, disjunta, mata o corpo daquela pessoa, isso é literal. É assim que o desejo daquela pessoa funciona. Então, quando não há mais referente privilegiado, objeto global, referente, só há máquinas desejantes se acoplando, então não há mais metáfora, só há literalidade. Então, a grande pergunta é como funciona, o que funciona e como funciona. Até aí, sobre a primeira síntese, alguma questão, pessoal? Acho que eu vou ficar por aqui, tá? Porque agora na segunda síntese a gente vai falar do corpo sem órgãos, né? Eu posso dar um gancho assim para a próxima aula, mas não vou desenvolver muito essa segunda síntese, porque ela é muito importante, né? O conceito de corpo sem órgãos talvez seja o conceito mais importante da esquizoanálise. Então, merece que a gente fale com mais calma. Né? Mas sobre as máquinas desejantes, sobre o que a gente falou até aqui, sobre essa reinterpretação da teoria pulsional, alguma pergunta? Professor, na verdade, é um comentário, assim, que eu achei interessante. Acredito eu, então, que a escuta clínica na esquizoanálise vai muito a partir dessa literalidade, então, né? Tipo, a pessoa vai e fala aquilo, e a gente deve levar aquilo enquanto literal, porque é assim que ela vê o mundo, que ela tem a sua realidade psíquica e tudo mais, né? Exatamente, né? Então, a gente tem que parar de confundir o desejo do paciente com a fantasia do analista. E a fantasia do analista frequentemente se traveste de teorizações muito complexas, no fundo só para os psicanalistas se defenderem das próprias fixações que eles mesmos têm. Então, escutar o outro enquanto o outro, ou seja, escutar o outro enquanto pulsionalmente, significa que ninguém é humano. O outro não é um semelhante a mim. Ele não é o meu semelhante. O outro é um estrangeiro, o outro é um alienígena. Eu não sei quem o outro é. Então, o outro vai me trazer o seu mundo. E eu vou ver como aquilo dali funciona. Agora, é evidente que, quando a gente escuta as pessoas também trazem fantasias humanas demasiado humanas, é claro. Né? As pessoas sofrem de Édipo. Deleuze e Guattari jamais negaram isso. Jamais. Em nenhum texto eles negam que exista o Édipo. Pelo contrário, eles dizem que existe Édipo até demais. Agora, a esquizoanálise se propõe ao quê? A analisar o Édipo, realmente. E analisar significa separar, dividir, inclusive raspar. Ou seja, o Édipo é uma instância de repressão do desejo. Então, temos que analisar aquilo que nos inibe, aquilo que nos reprime. Isso funciona, o Édipo funciona, tenho a certeza que funciona. As pessoas falam de Édipo, realmente, literalmente falam de Édipo. Agora, elas falam também de outras coisas. E é isso que Deleuze e Guattari, isso que uma clínica inspirada em Deleuze e Guattari fica atento, né? Aquilo que Deleuze e Guattari chamam de signos maquínicos, ou seja, signos da desterritorialização. Sim, Jairo. Professor, assim, quando o senhor falou agora explicando sobre o Édipo e que Deleuze fala sobre ele, mas não existe a questão do anti, e esse termo, esse prefixo anti não dá uma ideia de oposição, de eu ser contra aquilo. Aí ficou assim, talvez, porque esse assunto, como o senhor fala, às vezes é complicado, e aí parece que ficou um pouco confuso, porque eu sempre estou entendendo que a esquizoanálise é como se fosse uma crítica ao Édipo da forma que Freud apresenta. E aí se torna o anti-Édipo. Aí agora o senhor disse que Deleuze não é tão contra o Édipo assim. Ele, na realidade, ele afirma o Édipo que existe, mas não daquela forma. Porque assim, o anti-Édipo é nesse sentido, né? De que para Deleuze e Guattari, o Édipo é uma instância transcendente, ou seja, separada da própria produção desejante. Então, para eles, a produção desejante tem a ver com as máquinas desejantes, que remete a essa junção dos corpos, e logo todos os corpos conectados num espaço
psicossocial, histórico, geográfico, né? Essa multiplicidade que eu estava falando, né, das máquinas. E o Édipo é essa instância global que tenta representar toda essa maquinaria. Então, eles são contra o Édipo no sentido de que o Édipo é uma instância transcendente que tenta reprimir essa produção. Agora, que essa instância transcendente ela é sustentada por máquinas imanentes, isso é real, né? Então, o Édipo ele é sustentado pelo capitalismo. Ele é sustentado por uma moral burguesa. Ele é sustentado por uma certa interpretação cristã. Ele é sustentado por muitas coisas, né? E funciona, né, na vida das pessoas como uma instância de repressão. É uma instância de reprodução social. As pessoas reproduzem o seu Édipo. É uma instância para reproduzir a sociedade. Então, o anti-Édipo é a tentativa de Deleuze e Guattari de criar uma espécie de máquina de guerra contra o Édipo mesmo. É uma oposição ao Édipo. Mas não porque o Édipo não exista. Eles são contra o Édipo justamente porque o Édipo existe, e existe até demais. Então, a gente precisa destruir esse Édipo. Ou, se você preferir, uma desconstrução, né? Já é destruição também, né? Porque a vida destrói, né? Isso é um ponto importante para falar do corpo sem órgãos, né? A vida cria, mas a vida também destrói. A vida precisa destruir, inclusive, para poder criar, para poder inventar. Então, é necessário destruir o Édipo mesmo, né? Enquanto uma instância transcendente. Eu ficaria mais com a palavra, o termo desconstrução. Mas é que a destruição não precisa ser violenta. Isso é importante, né? Então, a destruição ela pode ser... Como se destrói um prédio velho para construir um novo, né? Não violenta ninguém destruir um prédio, né? A violência só diz respeito aos humanos, né? A gente pode destruir prédios, vidraças, né? Pode destruir monumentos, né? Esse final de semana eles destruíram lá o monumento do Borba Gato, né? Um bandeirante em São Paulo, né? Qual o problema de destruir estátuas? Temos que destruir. Aliás, isso é um bom exemplo da mudança do regime de subjetivação na nossa cultura, né? Toda vez que um déspota, um tirano é derrubado, as pessoas derrubam as estátuas dos tiranos. Foi assim com Stalin, foi assim com Saddam Hussein. Toda vez que um tirano é derrubado, derrubam as estátuas. Micropoliticamente, as pessoas estão derrubando as estátuas dos colonizadores, dos bandeirantes no Brasil, dos escravocratas nos Estados Unidos. O que significa isso? É um golpe de Estado? Não, é muito mais profundo do que isso. É uma mudança micropolítica, me parece, né? As pessoas estão derrubando os símbolos da colonização, o símbolo daquilo que reprime elas, né? Como o Édipo, né? Destruir a estátua do Borba Gato, de um bandeirante, é como destruir o Édipo também. Veja, não matou ninguém, ninguém sofreu com isso. A gente não precisou matar nenhum policial para isso. Está destruindo um símbolo. É uma coisa. E tem que ser destruída mesmo. Então, o Édipo não é matar ninguém, é destruir uma representação que reprime o nosso desejo. Ok, professor, obrigado. Não, eu te agradeço pela pergunta, né? Acho que isso é importante, né? Então, falando de destruição, o corpo sem órgãos tem muito a ver com isso, né? A gente vai ver que o corpo sem órgãos, ele não é exatamente as pulsões, mas é onde as pulsões se assentam. É o próprio inconsciente, né? O Deleuze até vai dizer, o corpo sem órgãos é um dado, mas ele tem que ser construído. Ou seja, ele é construído pelas máquinas, ele é construído pelas pulsões. Mas, ao mesmo tempo, ele é um dado, porque ele é onde as pulsões se assentam, né? Então, ele tem uma relação com a destruição, ele tem uma relação com a morte, mas é uma relação imanente. Tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje, tá? Então, valeu, tá? Até a próxima. Então, para a aula da semana que vem, não deixem de ler o texto Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, tá? Para a gente aprofundar nesse conceito de corpo sem órgãos para a aula que vem, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Obrigado pela aula. Boa semana.